Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Apocalipse capítulo 11, que diz assim: surgem as duas testemunhas, né? Quem são essas duas testemunhas? Creio eu que essas duas testemunhas é Moisés e Elias. Assim acredito eu, né? Vamos lá pela palavra, né? Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir. E também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os altares que já lá estão reunidos. Contudo, não considereis o pátio exterior, nem tomes suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Considereis, porque as minhas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias, em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os dois candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhe algum dano da boca dele sairão fogo e devorará seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruído qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Estes homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiver profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelo, tantas vezes quanto a ordenarem. Quando eles estiverem então concluído o testemunho que deve pregar, a besta surgirá do abismo e o atacará, e prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é dominada Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribo, língua, nações contemplarão os seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas. Festejarão, mandando presente uns aos outros. Portanto, esses dois profetas tinham afligido os que vivem na terra. Então aqui fala, né, sobre essas duas testemunhas, que creio eu que é Moisés e Elias, né? Mas essas duas testemunhas está dizendo aqui, né, que eles virão sobre a terra para mostrar para Israel, para pregar para o povo de Israel. Entenda, não é para todos da terra, é para o povo de Israel, para convencer eles, para que eles entendam que Jesus já veio e que Jesus é aquele que ressuscitou dos mortos. Então eles vão vir trazendo a palavra, né? Porque eles criam ali, antigamente, né, no que já tinha sido escrito por Moisés ali. Então, creio eu que Moisés e Elias virá para poder convencer eles, né, que Jesus já veio e já buscou a igreja e só falta eles. E aqui diz assim: então foi-lhe entregue o caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não considere o pátio exterior, nem tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então aqui está falando, né, que Jesus deu uma medição ali para ser medido, né? Mas era para medir o templo, né? E ver, no caso, os judeus. Mas a palavra está dizendo aqui que não era para medir do lado de fora, o pátio, porque havia ali quem falava que era judeus e não era judeu.
Quem são esses, né? Está se levantando contra, está no meio dos judeus, está escondido ali, né? Então o Senhor está falando. Há ali no meio quem fala que é judeu e não são judeus, não são. Então essa espécie de pessoas não vai ser retirada da terra, vai ficar ali, né? Para a grande tribulação. Considerei o poder as minhas duas testemunhas. Aí no caso já vai estar presente aqui as duas testemunhas, porque elas é que irão medir o templo, medir e pregar para aquelas pessoas, né? Então não considere quem está fora do templo, considere só quem está dentro do templo, porque aqueles que estão fora não são judeus. Só são judeus aqueles que estão dentro da palavra de Deus, dentro de tudo que o Senhor orientou, né? Então eles aqui, ó, considerei o poder das duas testemunhas, que fala do poder que eles têm. Que diz assim, que profetizaram durante 1260 dias, em trajes escuros, de pano de saco. As duas testemunhas vão vir, vestidas de pano de saco, de trajes escuros, né? E eles profetizarão sobre o Cristo que já veio, o Cristo que já arrebatou a igreja, porque creio eu que nesse tempo a igreja já tenha sido retirada da terra. E aqui eles vão vir pregar para os que são judeus. Se alguém tentar causar-lhe algum dano, da boca dele sairá fogo e devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruído qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Então qualquer um que intentar contra a vida deles, sairá fogo da boca deles, e aquelas pessoas será devorada pelo aquele fogo, será morta, será queimada pelo aquele fogo, né? Aqui também diz assim: esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelo, tantas vezes quanto ordenar. Aqui que eu vou dizer, né? Por que eu acho que seria Elias? Porque Elias já fez parar de chover, né? Pela palavra dele. O Senhor, Elias ali, né? No tempo de Acabe, do rei Acabe, Elias profetizou, não vai chover. Não foi Deus que mandou ele falar, mas ele falou. E sobre a palavra dele, foi ali feito, conforme ele tinha dito. Então, creio eu que seria Elias por causa dessa palavra, né? Eles também têm a capacidade de trancar o céu de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem o poder com toda espécie de flagelo, tantas vezes quanto ordenarem. Então, quem estava, né? Quando Deus trouxe o flagelo sobre o povo ali de Israel, né? Sobre o povo do Egito. Então, era Moisés. Moisés estava ali, né? Querendo tirar o povo. Mas o povo estava sendo teimoso, né? Ainda estava ali, o povo não, o faraó estava sendo teimoso, não estava querendo deixar o povo ir, né? Então veio esse flagelo sobre a terra, por isso que eu acho que seria eles dois. Quando eles estiverem, então, concluído o testemunho, que deve pregar, a besta que surgirá do abismo os atacará, e prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Então, eles vão ser mortos por esta besta que levantará do abismo da terra, sairá uma besta, que creio eu que seria Satanás, porque Satanás é que está preso, né? Lúcifer não, Lúcifer está solto, mas Satanás está preso. E aqui diz assim: os seus cadáveres ficarão expostos nas principais grandes cidades, nas ruas, né? Que simbolicamente denominada como Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Então aqui está falando dos acontecimentos que já aconteceu, né? Durante 3 dias e meio, grande de todas as tribos, línguas, nações, todos os povos vão vir para ver e para se alegrar, né? Porque eles vão se alegrar com a morte deles, né? Das duas testemunhas. Este povo aqui, eles vão se alegrar. Então esse povo não é o povo de Deus, não é o povo que Jesus veio levar, né? Esses dois profetas tinham afligido toda a terra. Então, por esta aflição que veio sobre toda a terra, eles vão se alegrar quando essas duas testemunhas for mortas. Mas amanhã continuaremos, né? Para mim contar
o resultado de tudo isso, né? Que diz aqui na sua palavra. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.